Existem mulheres culpando a vítima pelo estupro. O que acontece? Elas aprenderam pelo exemplo. Elas aprenderam da maneira mais firme que tem de aprender alguma coisa. Geralmente pelo exemplo da mãe, pelo exemplo de uma tia, pelo exemplo da avó, das irmãs, de alguém que convivia com elas e que, já estando oprimida, passou esse exemplo de que elas deveriam se dar o respeito, se comportar, que a mulher que não se dá o respeito não merece ser respeitada. E essas mulheres aprenderam isso com quem? Com os homens. Porque se a responsabilidade não é da mulher que não se dá o respeito, ela é de quem? Do estuprador, do abusador, e é do homem. Então, numa sociedade controlada por homens, onde os homens são chefes, os homens tomam as decisões, até a década de 60 a mulher não tinha CPF, então não podia lidar com dinheiro, tinha que falar com o pai ou com o marido. Essa dependência que a gente teve deles muito tempo e um monte de outros fatores faz com que as mulheres aprendam isso e reproduzam isso. Mas não quer dizer que elas sejam machistas. Por quê? Porque ela pode jurar que o lugar de mulher é na cozinha. Ela continua tendo a mesma probabilidade de ser estuprada, gigantesca probabilidade. Ela continua sendo assediada, ela continua recebendo em média 30% a menos do que o salário dos homens. Nada melhora na vida dela por ela ter esse pensamento. A não ser um item que é ser querida por alguns homens que gostam de mulheres subjugadas, né? É mais confortável. Então a gente precisa olhar para esse lugar com um pouco de compaixão. Eu tinha uma colega numa empresa e ela era super agressiva. Ela foi agressiva comigo, ela gritava com todo mundo, ela era uma pessoa que tinha um cargo alto e ela era super agressiva e ela fez comigo assim coisas terríveis, né? Comparações, eu frilando na empresa, eu nem tinha entrado ainda na empresa, depois eu vinha trabalhar lá. Ela já era comigo assim muito terrível. Por que ela era tão terrível? No começo eu queria matar essa mulher. Falava, caraca, pra quê? Depois eu fui pensar a história dela. Era uma mulher de uma estatura pequena que estava num universo, né, onde só tem homens. Para ela se destacar, e ela tem mais idade que eu, especialmente na época que ela começou, ela teve que enfrentar muita coisa. Ela teve que ser respeitada não apenas pela competência, mas pela força, pela imposição. Ela teve que lidar num mundo totalmente masculino e aprendeu a ser bastante impositiva e bastante agressiva para conseguir ser respeitada. Senão eles iam passar por cima dela, como tratores. Eles fazem isso mesmo. Eu também, quando comecei a trabalhar com direção artística, eu tinha uma postura mais dura. E hoje ainda eu sou muito séria e muito severa às vezes, para controlar 20 homens na minha equipe. Depois que eu entendi isso, eu comecei a olhar para essa mulher com um olhar de compaixão. Porque aí ela chega num momento, numa empresa que não tem esse perfil de gente muito jovem, muito diferente disso, mas ela não consegue mais mudar. Porque foram muitos anos agindo assim para conseguir sobreviver profissionalmente, para conseguir pagar as contas, para conseguir criar filhos. Então, como ela muda agora? Se você for olhar a história de cada mulher que está reproduzindo o machismo, aí você vai ver que geralmente está ligado com sobrevivência. Por que é urgente para as mulheres discutirem esse assunto? Porque tem a ver com a nossa sobrevivência. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é do filme Que Horas Ela Volta, esse com a Regina Casé. Não sei se vocês assistiram, ela faz uma faxineira que mora na casa da família, né? Uma coisa bem comum aqui. E um dia a filha dela vai visitá-la. E depois do almoço a filha vai pegar um sorvete na geladeira. E a filha vai lá e pega um sorvete, que é o sorvete caro, esses dos potinhos redondos, sabe? Tipo um Häagen-Dazs da vida. E ela vai comer esse sorvete e a mãe dela, que é a faxineira, fala: não, minha filha, esse não é o nosso sorvete. Esse é o sorvete do fulaninho, o filho do dono da casa. O nosso é esse daqui, daí pega o pote quadrado e dá pra filha. O que ela faz nessa hora? Ela tá reproduzindo o comportamento opressor dos patrões dela, que colocam ela no lugar dela. Então nós temos uma qualidade pra nós, uma outra qualidade pra você, porque você é outra qualidade. Ela tá reproduzindo, ela tá colocando a filha no lugar dela. Mas ela não vira dona da casa. Vocês percebem a diferença? Ela não vira dona da casa por ela reproduzir esse padrão. Pelo contrário. Mas eu posso punir ela por isso? Não, ela está fazendo o que ela acredita que é o certo para ela sobreviver. Então, quando der uma brecha, a gente precisa educar as mulheres. Precisa educar os homens.
Porque às vezes reproduzir o comportamento machista é o jeito que ela tem de sobreviver. Como é que nós vamos julgar isso? Às vezes é muito mais fácil falar, não, foi a menina que não se deu o respeito, até para tentar achar que isso não vai acontecer com ela. Não, então se eu me der o respeito, se eu me vestir de forma muito recatada, isso não vai acontecer. E a gente sabe que é mentira, que vai acontecer. Que acontece todo dia. Então é isso que eu queria dizer sobre esse assunto. Não é porque você reproduz o comportamento do opressor que você vai virar chefe. Que você vai ter os privilégios que ele tem. Isso é a luta que vai fazer. Isso é a determinação. Isso é lutar pelos direitos mesmo, dia a dia, cavucando cada um. Mostrando, comprovando e defendendo esses direitos. Porque a gente chega num momento do nosso país onde eles começam a ser questionados. Onde a gente tem o absurdo dessa PL, que quer tirar os direitos de atendimento a uma pessoa estuprada. Ao invés dos caras fazerem uma lei mais rigorosa contra crimes de estupro, eles querem tirar o atendimento às mulheres. Por quê? A própria licença paternidade não é uma luta dos caras. Tem um monte de homem lá, é projeto de uma mulher. Então nós não podemos descansar. E temos que ajudar as nossas amigas. A gente tem que ser paciente às vezes e a gente tem que ter compaixão. Porque eu mesma preciso me cuidar para não reproduzir comportamento machista. Para não reproduzir pensamento dentro da minha cabeça. Por exemplo, sei lá, eu começo a sair com alguém e já começo a pensar. Como seria futuro, como seria casamento, como seria cuidar dos filhos. Por que a gente já no primeiro encontro quer casar, né? A mulher quer casar. Eu fiz um vídeo sobre isso. Porque a gente foi ensinada. A gente não foi ensinada a conhecer nosso corpo, se libertar e aproveitar a nossa sexualidade. A gente foi ensinada a trocar sexo por segurança. A gente foi ensinada que pra poder transar com alguém, a pessoa tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem um monte de características. E a gente não pode só querer dar, a gente tem que querer namorar. A gente nem se permite só querer dar muitas vezes. E às vezes a gente só quer prazer, a gente só quer se divertir. Então, desde tudo tá pautado nesse pensamento, porque a sociedade nossa é machista. Se você começa a questionar, você vai questionar muita coisa. E muitas vezes você pode ser excluída de algumas coisas por causa disso. E é assim que muitas mulheres não querem se sentir. Elas não querem climão na hora do jantar. Elas não querem climão com um cara escroto. Provavelmente, elas, ao entender o feminismo, ao entender essa estrutura do patriarcado, essa estrutura de dominação, elas vão se sentir mais sós. Elas não vão deixar passar. É um filtro que você coloca, assim, de realidade dentro da sua cabeça. De você acorda e fala, meu Deus. Então respira. Quando vem uma coisa assim, tenta analisar a situação por esse ponto de vista da compaixão. Que vai te doer menos, você que está lutando, e vai te dar mais paciência. Vai te dar mais empatia e vai nos ajudar mais.